Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho de 2026. Nesse momento são 3h12 da tarde, 15 horas e 12 minutos. E estou passando por aqui para saber como é que vocês estão, tudo bem? Tenho muita fé em Deus que sim. Comigo por aqui tudo bem também, tudo na santa paz de Deus. Comigo e a família, tudo bem, né? E um dia histórico hoje, estou aqui assistindo pela TV, no SBT, a transmissão da abertura da Copa do Mundo, imagens históricas, e é o que eu costumo dizer, o México tem uma excelente tradição em ser um país anfitrião, em bem receber, né, os convidados para os eventos esportivos, né? Os Jogos Pan-Americanos de 2011 foi um sucesso, né? Também em solo mexicano, né? Povo maravilhoso, uma terra maravilhosa também. Tenho um carinho muito grande pelo México. No dia que eu estava, já tem algum tempo isso, né? Estava lendo informações sobre esse canal no YouTube Studio, que é um aplicativo que fala sobre estatísticas de um canal do YouTube. Eu descobri que esse canal, né, que é um link que eu tenho com vocês, nada para arrecadar dinheiro, nada disso. O objetivo desse canal é um dia mostrar para minha filhinha, Mariana, quando eu for pai um dia, com fé em Deus, mostrar para ela, né? Detalhes sobre a história, né? Sobre a minha vida, inclusive, enfim. E descobri, né, no YouTube Studio que esse canal é assistido no México. Que alegria, eu fiquei muito feliz em saber disso. É um país maravilhoso. Como bem dizem lá no México, Deus vos bendiga, hoy e sempre. Deus os abençoe, sempre, sinceramente. E pelo que eu estou observando na televisão, eu reduzi o volume aqui, né? Mas estou escutando. Não estou ouvindo porque reduzi o áudio, mas estou assistindo. Vou aumentar aqui para vocês ouvirem. Aí, ó. Pois é. Aí estou assistindo aqui e conversando com vocês, né? Comentando com vocês o seguinte. Imagens históricas da abertura da Copa. Com a graça de Deus, chegamos a mais uma Copa do Mundo. Deus abençoe a seleção brasileira. E achei muito moderno a abertura. Achei a cerimônia, né, muito moderna, né? E daqui a pouco começa o jogo, primeiro jogo da Copa, que são os donos da casa, o México, com a África do Sul, né? Vamos observar quem melhor ganhará, né? Quem se sairá melhor em campo, né? Vamos observando. Enfim. E falando ainda em Copa do Mundo, há alguns dias atrás eu anotei algumas informações sobre a Copa do Mundo. Ao todo, ocorrerão 104 partidas. É o primeiro Mundial a ser realizado em 3 países e com 48 seleções. Ocorrerá a partir da data de hoje, dia 11 de junho de 2026, até o dia 19 de julho de 2026. Dentro de instantes haverá a partida de México e África do Sul, né, no tradicional estádio Azteca, na cidade do México. E a final será no MetLife Stadium, ou Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Pois é. E anotei também jogos do Brasil.
primeiro jogo do Brasil vai ser no dia 13 de junho, data maravilhosa, dia de Santo Antônio, que o saudoso, queridíssimo Zagallo era fã de Santo Antônio, devoto de Santo Antônio. Que maravilha. E o 13 que ele era maravilhado era em homenagem a Santo Antônio, né? Então, a seleção tem tudo para começar maravilhosamente bem, o campeonato. Deus abençoe. No horário do Brasil, o jogo será às 7 da noite e nos Estados Unidos às 18 horas. Depois, no dia 19 de junho, será Brasil e Haiti. 9h30 da noite no Brasil e 8h30 da noite nos Estados Unidos. E no dia 24 de junho, haverá o jogo Escócia e Brasil, às 7 horas da noite no horário daqui e 6 horas da tarde às 18 horas no horário dos Estados Unidos. Pois bem, essas eram algumas informações da Copa que eu anotei, muito interessante. Anotei também sobre a Copa. Caso termine a fase de grupos, na liderança da chave, o Brasil terá pela frente, nas oitavas de final, o segundo colocado do grupo F, formado por Holanda, Japão, Tunísia e Suécia. Desse quarteto, me preocupa a Holanda, pelo nosso histórico com esse país na Copa de 2010. Enfim, e a Suécia também me preocupa. Enfim, vamos observando. Um outro detalhe que eu anotei também aqui. A primeira posição garante que a seleção brasileira permaneça nos Estados Unidos durante toda a Copa. Enfim, Deus abençoe. Deus abençoe. Eu acho que se o Brasil permanecesse o campeonato inteiro nos Estados Unidos, seria mais cômodo, e não seria tão desgastante. Porque eu acho que quando um time tem que viajar de um país a outro, acaba sendo mais desgastante. Enfim, vamos observando. Comentando sobre ainda assunto de futebol, eu anotei também na semana passada e um pedaço da semana retrasada a respeito dos jogos amistosos que o Brasil fez. 2 jogos. O jogo amistoso da seleção brasileira no dia 31 de maio de 2026 contra o Panamá, resultado de 6-2, o Brasil venceu. Foi um jogo excelente. A seleção naquele dia estava precisando criar um planejamento para desenvolver o jogo na grande área brasileira para o campo adversário. Notei que em escanteios contra o Brasil, a grande área embolava e tinha dificuldade para desenvolver a saída de bola. Acho importante também aproveitarem as laterais do campo e não deixarem os jogadores sozinhos. É preciso assistência. O Brasil perdeu grandes chances de gol devido aos jogadores estarem sozinhos na investida. Sem dúvida. Entendeu? Felizmente eles melhoraram no segundo amistoso. Melhoraram muito. Notei uma diferença bem positiva já no amistoso do Brasil com o Egito, no dia 6 de junho desse ano. O Brasil venceu por 2-1. Fez uma excelente partida, um maravilhoso jogo. Melhoraram demais nas assistências, nos passes para finalização, com o objetivo final do gol. Foram tão bem sucedidos que conseguiram realizar o gol 2 vezes. Enfim, foram muito bem. A saída de bola da grande área brasileira pós-escanteio também melhorou muito. Quando o Brasil recebia um escanteio,
após a bola chegar ao meio de campo brasileiro, eles tiveram uma facilidade, conseguiram criar um planejamento para movimentar a bola para o campo do adversário. Perfeito, perfeito. Eu acho que do jeito que eles estão, vão bem. E é o que eu costumo dizer. De 2-1, em 2-1, o Brasil chega no Hexa. Com fé em Deus. Merece, merece. Agora comentando de política em geral, tanto nacional quanto internacional, da semana retrasada para cá, o que me chamou a atenção? No dia 28 de maio, li notícias de que o Cláudio Castro desistiu de concorrer ao Senado do Rio. No dia 1º de junho, o TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio, rejeitou por 3 votos a 1 as contas dele, do mandato dele de 2025. Enfim, torço muito pelo Cláudio Castro. Deus abençoe que ele não esteja envolvido em nenhum ato errado, entendeu? E acredito sim em perseguição política, há essa possibilidade também, né? Mas o que eu recomendaria a ele, se eu tivesse a oportunidade de falar com ele, diria o seguinte, que se ele estiver devendo, fugir é um ato de coragem também, sinceramente falando. Eu espero que ele não esteja devendo, mas se tiver alguma pendência, é melhor sair de fininho, sinceramente. É o que eu recomendaria. Pois bem, o primeiro assunto que eu tinha para comentar sobre política era esse. No dia 28 de maio desse ano, o governo Trump classificou o CV, Comando Vermelho, e o PCC, como grupos terroristas. A partir do dia 5 de junho, a classificação entrou em vigor, né? Eu achei excelente essa classificação, entendeu? Quem enaltece e difunde as drogas age igual a um terrorista. Eu sinto uma pena não terem classificado a milícia também. Além do combate ao CV e ao PCC, é vital o combate à deletéria milícia. Não é de hoje que eu venho citando isso aqui, né? Quem mora lá no Rio de Janeiro, principalmente, sabe a tristeza que é. Esses grupos deletérios indo de casa em casa, cobrando dinheiro do povo, incomodando o povo por uma tal taxa de segurança. E cadê a segurança? Não existe. Segurança vem de Deus. Então, estejamos atentos, vigilantes em relação a isso. Mas um grande passo foi dado. No dia 2 de junho desse ano, o governo americano propõe tarifa de 25% para produtos brasileiros, sob a alegação de práticas irrazoáveis do Brasil. É aquilo. Dias depois eu fiquei sabendo que houve uma possível sobretaxa de 12,5%, totalizando tudo 37,5%. E essa sobretaxa de 12,5% era devido o Brasil estar classificado como um país em que há trabalho forçado. Enfim, não entendemos às vezes as lógicas que o governo americano chega a essas decisões, mas tem que respeitar, né? É a regra do jogo. Enfim, eu pessoalmente acho uma pena uma decisão dessa da taxação do governo americano ao Brasil. De duas uma, ou é fruto das declarações do Lula, foi fruto das declarações do Lula contra a classificação do PCC e do CV como grupos terroristas, ou aconteceu alguma informação fruto do diálogo do Flávio Bolsonaro com o Trump, né? Mas eu ainda quero acreditar na primeira hipótese. Isso é fruto das declarações desnecessárias do Lula, apoiando o PCC e o CV, sendo contra a medida do governo americano, da classificação dessas facções.
né? Eu fiquei sabendo também que o Trump criticou o Pix brasileiro. Eu até entendo a crítica do Trump sobre o Pix. São bilhões que deixam de ser arrecadados pelos bancos brasileiros ou internacionais, empresas de crédito. Bilhões deixam de ir para as mãos desses grupos. Então é entendível, né? O Pix é um sucesso, um sucesso. Eu acho que se a comunidade internacional econômica aderissem de uma forma global ao Pix, seria um sucesso, porque é uma economia muito grande. É uma facilidade de transferência de dinheiro grande também. Entendeu? Pagamento de conta, depósito em dinheiro. Fora de sério. Fora de sério. Nota 10, um projeto louvável. Eu fico feliz quando citam o Brasil com planejamentos inteligentes que nem esse. O Pix é um sucesso, né? Enfim, vamos observando. Eu tenho observado essa situação da tarifa que o Brasil vem recebendo aí do governo americano. Eu acredito que ainda a sorte do Brasil seja a China, porque a parceria comercial Brasil e China, ela é histórica e muito sólida, muito forte. Há muitos anos há essa parceria Brasil e China, essa parceria comercial, né? Enfim, vamos observando. E falando também dos Estados Unidos, eu li uma notícia que agora há pouco, na data de hoje, 11 de junho, Trump anunciou nas redes sociais dele que suspendeu, né, os ataques contra o Irã, porque, segundo o governo americano, o Irã derrubou um helicóptero americano. Daí houve essa ofensiva. Enfim, quanto mais paz, melhor, né? É o que a gente espera, né? Principalmente agora, nessa época de Copa do Mundo, né? Enfim. Continuando falando sobre política de uma forma geral, eleições na Colômbia. Gostei muito do resultado no primeiro turno, né? Abelardo de la Espriella, do Movimento Defensores da Pátria, né, vencendo aí no primeiro turno com 43,70% dos votos. E o Ivan Cepeda, 40,90%, que é o candidato apoiado pelo Gustavo Petro, né? Enfim, o Petro já falou que não vai aceitar a contagem, né, das eleições, a imparcial, né? Enfim, tomara que aceite, né? Porque o certo é o certo. E falando também em Colômbia, eu acho que além do lado político, existe o lado humano. Eu li uma notícia há poucos dias de que na apresentação da seleção colombiana à cúpula do governo de lá, o jogador James Rodrigues não falou com a filha do presidente Gustavo Petro. Não sei se por desatenção ou se por viés político. Se foi por viés político, lamentável, né? Porque, como eu disse, além do lado político, há o lado humano também, né? Enfim, vamos observando, né? Vamos observando. Um outro assunto de política que eu anotei é evento da Marcha para Jesus, ocorrido no dia 4 de junho desse ano em São Paulo. Imagens muito especiais. Imagens da multidão enaltecendo, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo e buscando ao sagrado. Excelente, né? Agora é aquilo. Buscar ao sagrado é muito importante. A gente buscar a palavra de Deus, buscar viver em santidade faz a diferença positiva sempre. O que eu não acho correto é a presença de candidatos políticos no evento,
Se ele estiver simplesmente presente, também buscando ao sagrado, tudo bem. Agora, a partir do momento em que ele sobe no palco, conversa com o público, eu já considero propaganda política. Então eu não acho isso interessante. Mesmo político sendo da vertente da direita ou não, não acho isso interessante. Por quê? Não podemos misturar evento religioso com política. São assuntos que não se misturam. Sinceramente falando. Enfim. Eu vi uma notícia na internet de que a Marina Silva vai concorrer ao Senado por São Paulo. Apesar da minha torcida e defesa aos candidatos da direita, Derrite, Coronel Melo Araújo, o Salles, eu acho que se a Marina vencesse, seria bem feito. Seria bem feito. Porque o ano passado tentaram silenciar e humilhar ela numa comissão em Brasília e eu achei super desrespeitoso o ocorrido com a pessoa dela. Eu comentei na época, num vídeo que eu gravei, sobre esse assunto. Essas comissões, elas são integradas por adultos e não por crianças. Então, todo parlamentar ou convidado dessas comissões tem o direito de se expressar como bem entender. Não usando palavras de baixo calão, tem direito. Ele pode falar a maior groselha do mundo, mas ele tem o direito de se expressar. Então, a partir do momento que a pessoa tenta ser silenciada, tentam atrapalhar a linha de raciocínio, eu não acho correto. E ela foi desrespeitada. Então, se ela vencesse, eu acharia bem feito, porque não faltaria oportunidade para ela se expressar, né? Enfim. Pois bem, esse assunto me chama muita atenção, porque a liberdade de expressão é uma coisa sagrada para todo mundo. Dia 7 de junho, mudando de assunto, eleições no Peru. A senhora Keiko Fujimori já tem, até a segunda-feira, ela tinha 50,05% dos votos. Ficou em segundo lugar, mas já retornou de novo ao primeiro lugar com uma diferença mínima com o candidato de esquerda, um deputado, o senhor Roberto Sanches, e a disputa está bem concorrida por lá. É o que eu digo, eu espero que a senhora Keiko Fujimori vença as eleições lá, pela grande bagagem que ela tem, que era o pai dela, que ensinou muito para ela, tem uma experiência grande do que ela aprendeu com o pai, que foi presidente, um grande administrador, o senhor Alberto Fujimori, e que já faleceu, né, infelizmente. Enfim, então eu espero que ela... Estou na torcida, né, para que ela vença. E independente de quem vencer, é aquilo. Terá que ter um compromisso com a ética, com o povo, com a honestidade, porque a crise no Peru é uma instabilidade de no mínimo 10 anos. Eu anotei aqui, o Peru nos últimos 10 anos elegeu 9 representantes, em 10 anos. 4 ex-presidentes estão presos. São eles Alejandro Toledo, que governou de 2001 a 2006, Ollanta Humala, que governou de 2011 a 2016, Martim Vizcarra, que governou de 2018 a 2020, e Pedro Castilho, que governou de 2021 a 2022. E só não teve 5 ex-presidentes presos porque o Alan Garcia, né, ceifou a própria vida quando recebeu a notícia de que estava sendo preso. Ele acabou, inclusive, ceifando a própria vida com uma arma que ele ganhou de presente da Marinha peruana na época que ele era presidente.
Olha, é um caso impressionante. E esse caso do Alan Garcia ocorreu em 2019. Ele era suspeito de caso de corrupção com a empreiteira brasileira Odebrecht. Enfim, é um caso impressionante. Deus abençoe o Peru, né, que a senhora Keiko Fujimori, caso eleita, ela consiga colocar o país nos trilhos, né? Que o Peru consiga novamente reencontrar, né, aquele caminho de sucesso, de prosperidade, né? Merecem, merecem. E é um país que tem um hino lindo. Pesquisem o hino do Peru. Hino lindo. Uma outra notícia também que me chamou a atenção nos últimos dias é o seguinte: a questão das mortes suspeitas de agentes de saúde após vacina da dengue. Essa notícia eu vi no dia 8 de junho. Me preocupa esse assunto, desviar o caso do roubo no INSS. Preocupante isso. Me preocupa também uma notícia dessa reduzir o interesse das pessoas em se vacinarem. Será que esse era o objetivo do governo, para economizar? Eis a questão, né? Eu espero que não, né? Enfim. É uma notícia antiga que eu não havia comentado, mas me lembrei da semana passada para cá e anotei. Imagens excelentes a da posse do ministro Nunes Marques no TSE. É o que eu sempre digo, política é diálogo. Política é ponto e contraponto. Sempre. É interessante a presença de tantas figuras políticas das mais variadas vertentes políticas em prol, né, da democracia, né? Isso é importante. Enfim. Uma outra notícia também que me chamou a atenção. A família do Alexandre de Moraes processou o senador Alessandro Vieira por investigação do INSS. É um absurdo, né? Um absurdo. Mais uma vez o Alexandre de Moraes prevaricando, usando a máquina pública judiciária brasileira. Enfim, Deus é maior. Uma hora chega a recompensa desse sujeito aí. E falando no dito cujo, Alexandre de Moraes é notificado por e-mail em processo da Trump Media nos Estados Unidos e terá 2 semanas para se manifestar. São plataformas, né, americanas. A plataforma Rumble também entrou nessa movimentação de processo. Bem feito, bem feito. É o que eu costumo dizer. O Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes estão tentando recuar as Big Techs, que são as empresas que moldam o mercado da internet. Se conseguirem, é uma censura escancarada. Estejamos atentos. Tomara que eles não consigam. Porque é preocupante. Preocupante. Todo mecanismo de tentativa, de censura, de modificação, não é normal. Olha o exemplo, agora que eu me lembrei. Olha o exemplo das eleições no Peru. O candidato de esquerda, o deputado Roberto Sanches, disse há poucos dias que queria modificar a Constituição do país. O cara nem tomou posse ainda, não sabe nem se vai ser eleito e vai fazer um negócio desse? Ele vai receber um impeachment em pouco tempo. Vai alongar ainda mais a crise no país. Quer dizer, por que a esquerda tem essa gana em querer modificar as coisas? Querer censurar, querer mudar regras, leis? Muito esquisito, gente. Estejamos atentos. Agora uma notícia do dia 10 de junho que chamou a atenção de todo mundo, né? A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou redução da maioridade penal para 16 anos. É aquilo, um grande passo foi dado, né?
Tomara que façam igual a Argentina e aprovem 14 anos, porque em matéria de crime, os menores de idade são os mais violentos. Por quê? Porque realizam um crime sabendo que não haverá punição severa devido à idade. Então eu acho que a Argentina deu um grande passo, reduziu para 14. Tomara eu que o vizinho Brasil siga a mesma métrica, sinceramente. Pois bem, de política era isso que eu tinha para comentar. E assuntos gerais, o primeiro assunto que me chamou a atenção, que eu li na época, acho que já tem quase 2 semanas, foi a descoberta de um câncer do José Dirceu e do jornalista Chico Pinheiro. Uma pena. É o que eu costumo dizer, independentemente de política, né? Porque além do lado político, há o lado humano também, né? Torço muito pela saúde deles, né? E parafraseando o Chico Pinheiro, eu digo a ele o seguinte: coragem, né? É importante a gente ter coragem, né? Para enfrentar, né, qualquer dia difícil, sinceramente. E fiquei também muito penalizado pelo José Dirceu, pela idade dele, né, e por ele ser cardíaco, né? Quer dizer, o cara, na idade que está, cardíaco, descobre um câncer. Uma pena, viu? Uma pena. Deus abençoe a saúde deles aí, sinceramente. Agora uma notícia boa, né? No dia 29 de maio, o tenista João Fonseca, que é um Gustavo Kirten, né, dos tempos atuais, sinceramente falando, né, ele venceu o Novak Djokovic, né, no circuito de Roland Garros. É uma disputa maravilhosa. E ele foi longe no campeonato, né? Não chegou até a final, se não me falha a memória, mas jogou muito bem. Essa partida do dia 29 de maio foi histórica. E esse rapaz, ele é um garoto bom, é um jovem do bem. Eu tive a felicidade de conhecer ele e a família dele, que frequentavam ao complexo esportivo, ao conglomerado de complexo esportivo onde eu trabalhei controlando acesso. E ele sempre educado, humilde. A mãe dele, Dona Roberta também, e toda a família, fantásticos, né? Ele é muito merecedor de estar aonde está, né? Porque eu acho que a humildade e o caráter credencia, né, a pessoa aos píncaros do sucesso, somado à obstinação, à fé em Deus, né? Sinceramente. E é merecedor, Deus abençoe. É um outro assunto geral também interessante. É o seguinte: assisti a retrospectiva de 2025 da Globo. Muito boa. Boa mesmo. Assisti inteira. Achei padrão de qualidade Sérgio Chapelin, sinceramente. E falando no grande Sérgio Chapelin, tive a honra uma vez de conversar com o filho dele, seu Flávio Chapelin, também muito bacana que nem o pai, né? Pai e filho, nota 10, todos dois. Deus os abençoe com a família, com as famílias, né? Dia 18 de maio desse ano, agora é uma notícia triste. Partida do piloto da Polícia Civil do Rio, Felipe Marques, que foi baleado em operação e que lutou mais de um ano pela recuperação. Um grande brasileiro. Uma pena muito grande saber da partida dele. Quando eu li essa notícia, eu fiquei com uma pena muito grande. O carinho e os cuidados que a esposa dele tinha com ele, muito comovente. Estimo força para a família, para os amigos, né? Que Deus abençoe a cada um. A obstinação que ele tinha para viver, muito especial mesmo. Enfim, uma outra notícia geral também que eu fiquei com pena quando eu li: o ministro do STF, Flávio Dino, quebrou o pé
devido a uma queda. É uma notícia triste, né? Independente de política, né? A gente torce pela saúde das pessoas. Enfim. É um outro assunto geral também que quando eu li, eu fiquei com uma pena. Uma pena muito grande. No dia 4 de junho desse ano, faleceu a escritora, cineasta e cartunista franco-iraniana Marjane Satrapi. Ela faleceu em Paris aos 56 anos. Faleceu de tristeza devido à morte do marido dela. Que história triste e comovente, sinceramente. Eu costumo dizer, eu também não aguentaria perder a mulher que eu amo. Peço sempre a Deus nas minhas orações para que me poupe o sofrimento e a dor que deva ser ficar viúvo, sinceramente. E eu fiz uma pesquisa sobre a vida dela. O maior clássico publicado por ela foi um quadrinho, um desenho chamado Persépolis, no ano 2000. Enfim, que Deus abençoe a família dela, os amigos, né, fãs, leitores, né, enfim. A notícia que quando eu li fiquei com uma pena muito grande. Uma outra notícia também a respeito de partida que me chamou a atenção foi a do ator James Rand, aos 81 anos. Morreu a facadas nos Estados Unidos e o enteado é o suspeito do crime. O caso ocorreu no dia 3 de junho. Lamentável, né? Que fim triste. Tomara eu que tenham conseguido pegar esse enteado dele, né? Que a polícia tenha conseguido prender, né? Dia 7 de junho, terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter, ocorrido nas Filipinas, na ilha de Mindanao, sul do país, que possui 27,3 milhões de habitantes. Imagens tristes, meus amigos. Eu vi notícias na internet falando sobre esse evento lamentável. Muito triste você ver o povo desesperado, prédios caindo, casas caindo, pessoas desesperadas na rua. Olha que coisa lamentável. Deus abençoe aquele povo maravilhoso filipino. Sinceramente. É muito impressionante. Um outro assunto geral, estou quase acabando já o tópico de assuntos gerais. No dia 4 de junho, este canal, que é um link, né, com cada um de vocês, muito obrigado, chegou à marca de 700 inscritos. Muito obrigado. Deus os abençoe. É o que eu digo, se este canal fosse uma emissora, vocês para mim seriam afiliados, afiliadas. Obrigado. E o que eu gravo aqui, o que eu posto aqui, não é para ganhar dinheiro, nem querer mídia, nem chamar atenção, não. Para mostrar um dia para minha filhinha Mariana, sinceramente. Um outro assunto geral também, que eu anotei aqui, é o seguinte. Joguei na Mega Sena no concurso 3014, mas dessa vez não acertei nenhum número. Eu joguei 3, 16, 34, 42, 46 e 54. E o resultado foi 27, 30, 35, 40, 44 e 58. Aí o concurso acabou acumulando. E o concurso 3015 foi a 32 milhões e dessa vez saiu um vencedor. A aposta vencedora saiu para um apostador em Brasília, no dia 6 de junho de 2026. Não. 6 de junho não. Os números, anotei aqui. Foi isso mesmo, foi dia 6 de junho de 2026. O resultado foi
os números, né, sorteados. 9, 18, 26, 31, 52 e 58. Maravilha, né? Pois é. Enfim. Eu sempre que eu posso eu jogo um pouquinho. É um joguinho só. Não faz muita diferença não. Pode ser que a pessoa ganhe, pode ser que não. Né? Enfim. Às vezes eu acerto um número, às vezes dois, às vezes nenhum. Eu não jogo sempre, né? Mas quando meu coração diz assim, vai, aí eu sempre faço uma aposta. É sempre bom, né? Enfim. Mas é isso, pessoal. Esses eram os assuntos. Mais uma vez eu quero agradecer o carinho de cada pessoa que está aí do outro lado. Obrigado pela amizade, pelo carinho, pela torcida, por acompanharem há tantos anos. A gente que mantém essa relação de conversa já há muito tempo. Obrigado, viu? Tamo junto. Tamo junto. Amanhã é dia 12 de junho, dia que as pessoas enaltecem com mais carinho o amor. Aproveitem, pessoal. Aproveitem. Você que tiver uma namorada, você moça que tiver um namorado, um companheiro, aproveitem. É importante nesses tempos de rede social, nesses tempos que as pessoas gostam tudo de uma forma muito imediatista, né? Feliz de quem tem uma pessoa, um companheiro, uma companheira e feliz do casal, né? Que se ama verdadeiramente. Sinceramente, eu não perco a minha fé e a minha esperança no amor nunca. Eu acho que a maior ligação que a gente tem com Deus é através do amor, né? Por quê? Porque Ele ama a todos nós e é recíproco. É o nosso amor por Deus, por Jesus Cristo. Né? É importante, faz a diferença positiva. Enfim, no mais é isso. Um abraço para todo mundo. Deus os abençoe de maneira grandiosa, poderosa, infinita. Aonde forem, por onde andarem, com quem estiverem e em tudo que realizarem, hoje e sempre. E sempre sob as bênçãos e proteções divinas de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, de São João Paulo II, de Nossa Senhora de Aparecida e do Santo Anjo da Guarda, que eu também me valho muito dele. Tá bom? E é isso aí. Fiquem com Deus. Tchau.